Olá, alunos! Vamos iniciar agora a primeira aula de processo de fabricação. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre usinagem, tá bem? Vamos conhecer o processo de torneamento, vamos conhecer os tornos, os seus acessórios principais e vamos também falar um pouquinho sobre as ferramentas de corte. Olha lá. O objetivo da aula, pessoal, hoje é conhecer os tornos, as suas características, aplicações, Vamos falar um pouquinho mais sobre o seu funcionamento, vamos falar sobre as ferramentas de corte, tá bem? E sobre o processo de torneamento. Pessoal, o homem, ele tem a necessidade, de fabricar ferramentas, de executar o corte desde a idade da pedra, tá bem? Então as primeiras ferramentas, pessoal, como a serra, os raspadores, broca, o homem já criava ferramentas, tá? Para cortar as suas caças, para preparar as suas armas, tá bem? Porém, até então, o homem não conhecia outro elemento ali, de resistência que não seja a pedra. Tá bem? Essa foi a primeira máquina, pessoal? Ó, a plana neolítica. Então, o homem utilizava uma estrutura de madeira como máquina, tá vendo? Ó, para montar a sua máquina. Ele, pessoal, era o motor, então ele apoiava aqui, e ele ia apertando para dar a profundidade de corte, e o braço dele, era o motor, Era uma máquina manual aí, Ele era o motor da máquina, tá? Então, essa máquina ele usava para cortar pedra, para fazer aí seus equipamentos aí, Aí, pessoal, depois da pedra, o homem descobriu o metal, Então, primeiro veio o ouro, certo? Então, o homem descobriu o ouro, depois ele descobriu o cobre, E o aço. Pessoal, com o advento dos metais, surgiram os processos de forjamento, fundição, Então, o homem fabricava armas, e fabricava espadas, armaduras, Só que tudo com processos de usinagem já, já tinha ali ajustes e tal, afiação, porém tudo manual, A peça já ficava quase pronta no forjamento, Então o cara ia batendo, batendo, batendo e fazendo tudo forjado, E o homem foi evoluindo, começou a fabricar suas primeiras ferramentas de usinagem, Então veio a lima, que são os processos manuais de usinagem, tá? Depois, o homem, aí veio a usinagem, Ou seja, dar forma às peças, através da remoção de material. Então já não se usava mais o forjamento, professor, porque o cara colocava lá a espada e ia batendo, batendo, batendo até formar lá, o martelo, todas as ferramentas eram feitas assim, era fundição e forjado, Só que aí, pessoal, depois, aí já depois na Revolução Industrial, pessoal, o homem começou a desenvolver os processos de usinagem, tá? E o que é a usinagem, pessoal? É a operação que confere a uma peça forma, dimensões ou acabamento, a combinação desses três itens através da remoção de material. Esse material que nós removemos, pessoal, no processo de usinagem, se chama cavaco, certo? Que é esse carinha aqui, tá? Professor, o cavaco, então, é o resíduo que é gerado pela usinagem. Muito bem, pessoal. Quanto mais cavaco removido, mais peça produzida, certo? Olha lá, o cavaco é essa porção, pessoal? Tá? Ele não tem aí uma forma definida e tal, Ele pode ser em tira, ele pode ser assim, em pedaços, Tá? Olha lá. Quando a gente fala de usinagem, pessoal, nós estamos falando de um processo, tá? Que ele necessita, obedecer uma sequência. Existe uma sequência adequada, Vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, eu quero fabricar essa engrenagem cônica, tá bem? Então, o processo começa desde o recebimento da matéria-prima. Depois, por exemplo, eu coloquei no torno, fiz o torneamento da peça, ajustei o perfil,
né? Furei tudo, né? Ó. Depois eu vou fazer os dentes. Mas antes de usinar os dentes da engrenagem, primeiro eu venho com uma fresa de disco, desbasto os dentes da engrenagem e depois com uma fresa especial, né? Vem uma fresa módulo, aí eu entro ajustando, né, as medidas do dente da engrenagem, ó. Tá bem? Então, quando a gente fala de usinagem, pessoal, nós estamos falando de processos que eles têm uma sequência lógica. Não dá para pular, né, sequências, tá? É importante, professor, seguir? Sim, nós vamos aprender, né, nas aulas seguintes como fazer um plano de trabalho. E a usinagem hoje, né, pessoal? Quando a gente fala de usinagem, né, pessoal, nós sempre falamos que ela tem muitos concorrentes. Então, nós temos a sinterização, nós temos a impressão 3D, né? E tantos outros processos, a injeção, tal. Todos esses processos, né, pessoal, eles vêm concorrendo, né, com a usinagem nos últimos anos. Né? O último é a impressora 3D, né? Pessoal, a usinagem, né, quando a gente fala de usinagem, na verdade, se a gente imagina um carro, né, pessoal, um automóvel, né, 90% das peças ou são usinadas ou tem ou de forma indireta está relacionado com usinagem, tá bem? Ou seja, a usinagem, né, a usinagem hoje na indústria, ela é fundamental, certo? Tá? Um processo muito útil, né, nas empresas e tal, e, né, tende a sempre manter o seu mercado, né? Por mais que a impressora 3D ela evolua, né, tal, é um custo muito elevado ainda para se fazer uma impressão 3D, tá bem? Principalmente comparado aqui com a usinagem. Tudo bem que, né, pô, professor, mas a usinagem gera o resíduo, né, tal. Sim, ela gera o resíduo, mas vamos imaginar se for aço, ele é 100% reciclável, né? Ele é reciclado 100% aí, tá bem? Olha lá, ó. Então, quando a gente pega peças de automóveis, pessoal, 90% delas ali vão ter, ou são usinadas, ou as ferramentas que fabricam são usinadas. A gente pega, professor, mas o carro hoje é todo de plástico. Mas para injetar a peça plástica é necessário um molde. E o molde é fabricado, né, num bloco de aço, usinado e tal. Tá bem? Então, quase tudo ali no automóvel, né, grande parte do automóvel, ou é usinado ou tem uma relação indireta com a usinagem. Olha lá, pessoal. A história das máquinas, né, pessoal? Como nós falamos, né, nós tivemos a plana neolítica, nós tivemos a furadeira de arco, né, ó, lá no Egito, né, para furar as pedras e tal. Olha lá. E o torneamento, pessoal? O torno, ele foi das primeiras máquinas, né, desenvolvidas aí pelo homem, tá? Olha lá. Como é o processo de torneamento, né, pessoal? O processo de torneamento, pessoal, ele acontece da seguinte forma: o movimento de rotação da peça, tá bem? E o movimento, né, ó, longitudinal, né, ó, certo? Linear da ferramenta. Então a peça gira e a ferramenta avança sobre a peça. Tudo bem? Dessa forma, arrancando o cavaco. Tá bem? Olha lá, ó. Nessa imagem a gente consegue ver, né? A peça ela está girando e a ferramenta ela vai avançando sobre a peça, removendo o material. Ó. Esse material que está saindo aqui é o cavaco, tá vendo? Tudo bem? Esse é o processo de torneamento. Nós vamos estar vendo os vídeos, né? Que um pouco, né, a gente está vendo o torno, a gente vai ver legal esse movimento aqui, né? Esse processo e tal de remoção do cavaco. Olha lá, pessoal. Nessa imagem a gente consegue ver aqui, né, ó, pessoal, ó, os parâmetros que nós utilizamos no torneamento, né, ó, profundidade de corte, o avanço da ferramenta, tá vendo, ó? Tá? Olha lá, ó. O AP, o F, né, que é o avanço, certo? Ó. Nós temos aqui o ângulo de posição da ferramenta, o KR, né, tá bem? Entre tantos outros parâmetros que a gente utiliza aqui, tá bem? Aqui, ó, para rugosidade, né, ó, nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Olha lá, pessoal. Como o professor disse, né, pessoal, os tornos,
eles foram as primeiras máquinas, né, desenvolvidas pelo homem, ó. Esse daqui, né, pessoal, ó, ele é um torno de arco, né, tá? Olha lá, ó. E esse daqui, ó, é um torno manual, tá bem? Esse torno aqui, ó, não tinha o motor ainda, então o operador ele ficava ali batendo, ó. Então o cara ia batendo com o pé e movimentando ali com a mão, ó. Eram os dois movimentos, né? O cara, ele ia... Isso aqui, não sei se vocês já viram, né? Aquelas máquinas de costura muito antigas. Então, vai bater no pé e vai costurando. A minha avó, ela tinha uma máquina de costura como essa, tá? E isso aí no século XVIII, XVII, né? Assim eram os tornos, tá? Mas, né, com a Revolução Industrial, né, pessoal? Aí os tornos foram evoluindo, tá bem? Então nós tivemos as máquinas a vapor, agora as máquinas elétricas, né? Então não precisa mais ficar lá apertando. Se você aperta o botão, o motor elétrico liga e liga a máquina, tudo bem? Pessoal, esse é o torno universal, né? Que nós vamos estar utilizando, né? Tá bem? Nas nossas aulas, tá? Olha lá. Então aqui nós temos o sistema de fixação, né, pessoal? Que é a placa, nós vamos falar mais sobre ela. O eixo árvore, certo, pessoal? Que é onde nós montamos a placa do torno, tá? O cabeçote fixo, tá? No cabeçote fixo, né, pessoal, nós vamos ter todas as regulagens de velocidade e tal, do RPM da máquina, né? Então, cada vez que a gente posiciona a alavanca numa determinada posição, a gente altera o RPM da máquina, tá? O cabeçote fixo, certo? Aqui a gente vai ter aqui o chassi da máquina, a estrutura dela, né, pessoal? Ó. Barramento, tudo bem? Nós vamos falar mais sobre ele na próxima aula, né? Que a gente vai conhecer mais o torno, tá bem? Os carros longitudinal, certo? Bem? Olha lá, ó. O cabeçote fixo, o cabeçote móvel, né, pessoal? Perdão. Olha lá, o cabeçote fixo, cabeçote móvel, né? Ele se movimenta, né? Tá? Por isso móvel, né? Tá bem? Contraponto e tal. E aqui a gente vai ter aqui os eixos de avanço, né? Os varões do fuso, tá bom? Aqui nessa imagem, né, pessoal, a gente consegue ver, né, ó, aqui a caixa de engrenagem, né, ó, certo? Ó, que a gente altera a rotação do eixo árvore da máquina. Aqui, pessoal, ó, nós vamos ter aqui a caixa Norton para a gente poder ajustar a velocidade de avanço aqui, ó, dos carros do torno, tá bem? Os cabeçotes, né, o fuso. Olha lá, pessoal, o torno universal é esse torno que a gente vai utilizar, tá bem? Pessoal, essa máquina ela é extremamente versátil, né? Com o torno universal, pessoal, a gente consegue fabricar qualquer tipo de peça, tá? Olha lá, fabricação, ele é versátil, né? E com ele, pessoal, a gente fabrica o quê? Peças especiais. Então a gente não vai ter uma produção. Você não vai fabricar lá 1000 peças num torno como esse, né? Isso vai demorar muito tempo para fazer, tudo bem? Então ele não é ideal para produção, certo? Mas sim para fabricação de peças especiais. Você vai fabricar 5, 6, 10 pecinhas ali, né? Tá bem? A dependência do operador é total, né, pessoal? A qualidade da peça depende 100%, né, do operador, da qualidade do operador, tá bem? Baixa velocidades e avanços também. Olha lá, pessoal, esse aqui é o torno revólver, né, pessoal? Esse torno, pessoal, ele já tem aí um grau de automação médio, né, mais mecânico, tá? Fabricação de pequenos e médios lotes, tá? Uso em produção, esse já é uma máquina de produção, tá bem? Ele tem grande dependência do operador e ele trabalha com baixas velocidades e avanço, né? Esse torno, pessoal, ele surgiu aí, né, os primeiros tornos revólveres, né, ali no início ali, né, do advento da Segunda Guerra Mundial, né? E ele surgiu na Alemanha, né? Ele foi um grande diferencial dos alemães, né? Na Segunda Guerra Mundial. Ele conseguia produzir muito mais peça com muito mais produtividade. Ele era uma revolução naquela época, né? Olha lá. Vamos ver um videozinho, pessoal, desse torno? Olha lá. Pessoal, agora, ó, esse é o torno revólver, tá vendo? É uma máquina bem manual, né? Tá? Então ele vai fazer aqui uma pecinha, tá vendo? Ó? Então ele monta a peça, ó.
fixa ela ali, né? Tem um sistema automático, olha lá. Ele executou a usinagem, olha lá, furou, tá vendo? Ó, por que é revólver? Ó? Ele gira, ó, olha lá, trocou a ferramenta, ó. Por isso tornou revólver, ó. Foi, voltou. Olha lá. E ele vai só girando. Esse cara aqui é o cabeçote, né, do torno revólver. Ó. Então ele vai só substituindo as ferramentas. Por isso o torno revólver, tá bem? Olha lá, pessoal. Esse daqui já é o torno vertical, né? Esse torno, pessoal, ó, ele já tem um grau de automação elevado, né? Já, inclusive CNCs, já grande parte dessas máquinas, né? Tá? Fabricação de pequenos e médios lotes, né? Esse tipo de torno, pessoal, ele é utilizado quando nós temos peças que elas têm diâmetro grande, certo? Mas não são tão compridas. Então, em vez de colocar num torno horizontal, fez um torno vertical. Muito mais fácil, né? E, olha lá. O uso dele em produção, tá bem? Ele tem uma boa dependência do operador, né? Para preparar, programar, fazer tudo ali na máquina, né? Fazer a programação, preparação das ferramentas e tal, né? Ele trabalha com baixa velocidade, baixo avanço, tá? Peças de grandes dimensões, são peças enormes mesmo, são peças gigantes, tá bem? Olha lá, vamos assistir um videozinho desse torno? Olha lá. Aqui, pessoal, agora, né, ele está fazendo uma usinagem interna, tá vendo? Ó? Bem, essa placa, pessoal, ela é enorme, tá? Gigante, né? Dá para ver mais ou menos uma relação da ferramenta ali do cabeçote, né? Ó. Então ali ele está fazendo uma usinagem interna, né, pessoal? Então com o torno dá para fazer usinagem interna, pessoal? Dá para fazer usinagem interna, tá vendo? A ferramentinha, ó. A peça vai girando e a ferramenta vai avançando, ó. Tá bem? Agora, ó, ele trocou a ferramenta, ó. Vai fazer uma usinagem externa, ó. Tá? É uma ferramenta cilíndrica, né? Ó, um inserto cilíndrico, ó. Olha que legal. Olha o cavaco aqui, tá vendo, pessoal? Ó, olha o cavaco aqui, ó. Vai usinando, o cavaco vai parando tudo aqui, ó, tá? Aqui, olha lá. Aí o cavaquinho, olha lá, a ferramenta cortando, né? Ó. Pra ter uma ideia do tamanho da peça, olha o tamanho da ferramenta, né? O tamanho do insertinho ali e o tamanho da peça, né? Ó. A peça é grande. Aí terminou, vai trocar a ferramenta, ó. Ó. Aqui agora é legal, dá para ver legal, né, pessoal? Olha só. Olha a usinagem aqui agora, ó. Tá vendo? A peça gira e a ferramenta ela vai se movimentando, né? Transladando sobre a peça, né, ó. Nesse caso ela está se movimentando nessa direção, né, ó. Olha lá, pessoal. Esse cara aqui é o torno-copiador, né, pessoal? Esse cara, ele tem um alto grau de automação eletrônica, né, ó, tá? Fabricação de pequenos e médios lotes, tá? Uso dele em produção, tá? Dependência do operador, né, de preparar tudo, depende do operador. Baixa velocidade e avanço, né? Pessoal, esse torno ele é bem interessante, tá? Eu me lembro quando eu era aluno, né, que a gente naquela época não havia assim vídeos e tal, YouTube, internet, né, tal, essas coisas, né? E aí eu ficava pensando, pô, como que é esse torno? O professor explicava e não conseguia entender. Mas ele é bem interessante, vocês vão ver que ele tem uma chapa, né, que tem o perfil da peça. E ele fica acompanhando aquele perfil, ele vai copiando, por isso o nome copiador. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha no vídeo agora para a gente poder ver? Olha lá, pessoal, nesse torno copiador, o que acontece, ó? As ferramentas, ó, elas vão se movimentando, né? Ele tá rodando aqui no vazio, tá bom? Tá no vazio, tá? Olha lá, ó, elas vão se mexendo aqui, né? Tá? Conforme elas vão se mexendo, elas vão usinando a peça, tá? Elas vão se movimentando aqui, ó. Olha só, ele tem essa chapa, pessoal, aqui embaixo, ó, que determina o perfil da peça que vai ser produzida, tá bem? E esse sistema, né, ó, tá? Ele fica ali, ó, só apalpando ali, né, ó, certo? O sistema, tá? Então tudo que ele faz embaixo, né, ó lá, ele faz em cima, ó. Então ela vai se mexendo e ele mantém sempre ali, ó, acoplado na chapa.
Aí a gente vai ver agora, ele vai terminar aí e vai pegar uma peça. Olha que legal. Agora vocês vão ver ele usinando, ó. Ele é muito interessante esse processo, porque eu me lembro quando eu era aluno, eu ficava pensando, né? Os caras que fabricavam essas peças de madeira, aquelas colunas de cama, cheio de raio, perfil, eu falei, caramba, o torneiro é muito bom, esse torneiro é bom pra caramba, né? Mal sabia que era feito numa máquina como essa, né? Ó. Olha lá, agora ele vai chamar uma peça, ó. Ele rodou no vazio. Olha lá. Sacou a peça, voltou. Olha lá que legal. Vai pegar a pecinha de madeira, ó. Colocou o contraponto, olha lá, e começa a usinar, ó. Tá vendo, pessoal? Então, olha lá. Tudo que faz embaixo, né? Tudo que fica fazendo embaixo, né? Faz em cima também, ó. Entendeu? Então tem aquela peça, né? Que vai ficar ali, né? Ó. Apalpando ali, né? A peça, certo? E vai fazendo o perfil em cima, ó. E aqui é o CLP dela, né? A interface dela, né? A IHM aí, né? Tá? A interface homem-máquina, certo? IHM. E aí é tudo coordenado, tudo por CNC e tal, né? Tudo controlado aí por computador, né? Ó. E olha lá, ele vai usinando o perfil da peça. Então ele copia, né? Tem o apalpador embaixo que vai ficar apalpando a peça, né? Então, tá palpando ali, ó. Olha lá. Tem o sistema, né, ó, hidráulico que faz com que ele fique sempre apoiado, né? Então, ele fica sempre apoiado ali na régua e vai repetindo. Tudo que tem no perfil embaixo, ele passa para cima na peça. Tudo bem? Por isso, torno copiador. Pessoal, esse aqui já é o torno automático, né? Pessoal, o torno automático, né? Ele já tem aí um alto grau de automação, tá bem? É um torno para fabricação de grandes lotes de pressa, grandes produções, tá bom? O uso em produção, tá bom? Pouca dependência do operador, ou seja, depois de uma vez que você preparou a máquina, deixa rodando e vai cuspindo peça. A alimentação dele geralmente é automática, né? Ó. Então você coloca a barra lá, o alimentador vai alimentando. Então terminou uma peça, corta, alimenta, vai fazendo peça. E vai cuspindo peça, ó, tá? Olha lá, pessoal, vamos ver o videozinho desse torno agora? Olha lá, pessoal, então, ó, ele tem várias ferramentas, tá vendo? Ó? Então ele tem um sistema mecânico, né, que vai controlando. Uma avança, outra recua, outra avança, dá o stop, avança a barra, lá, ó. E é um sistema tudo feito por camis, tá vendo? É uma automação, assim, bem mecânica, bem interessante, assim. Algo muito preciso, sabe? É coisa bem, assim... São máquinas assim, existem as máquinas automáticas já, né? Hoje já bem computadorizadas já, né? Tá? Existem esses tornos já mais atuais, né? Essa máquina já é uma máquina assim antiga, né? Uma automação já mais antiga, mas ela mostra bem como eram os tornos automáticos, né, antigamente, ó. Tudo por sistema mecânico, tá vendo? Ele é bem interessante esse torno, ó. Olha que legal, tá vendo? Os camis, ó. Então esse sistema fica girando, conforme ele vai girando, troca uma ferramenta, chama a outra, e ele fica repetindo esse processo. Então vai cuspindo peça, sai uma peça, entra outra, e fica lá trabalhando repetidamente, tá? Fica fazendo o looping aí, tá bem? É bem bonito, né? Olha lá, pessoal. E aí nós temos o torno CNC, né, pessoal? Essa máquina já tem um alto grau, né, de automação, tá bem? Fabricação de médios e grandes lotes, tá bem? O uso em produção também usamos, né, bastante ferramentaria e tal, né? Mas usado em larga escala em produção também, tá? Tem aí, né, uma boa dependência aí, né, do operador, certo? Né? Depende ali de quem está programando, tá? Mas uma vez preparada, né, pessoal, a máquina vai trabalhar ali, você fica tirando e pondo peça, né? Certo? Altas velocidades, né, pessoal, e avanços também. Vamos ver um pouquinho mais do torno CNC? Olha lá, pessoal. Aqui a gente já tem até um acessório interessante, ó, que é o contraponto, né, ó, tá? Então aqui a gente tem um torno CNC, ó, com o contraponto. E olha que legal, a peça gira, né, pessoal, ó, e a ferramenta avança contra a peça, ó. Olha o cavaco aqui, né?
Esse aço é um aço mais molinho, né? A ferramenta corta igual manteiga, né? Olha lá. Olha lá que interessante, tá vendo? E vai usinando o perfil, ó. E esse perfil ele é controlado todo pelo sistema computadorizado, né? Pelo CNC, ó lá. Olha lá, usinou, ó. Trocou a ferramenta, tá vendo? Ele faz tudo automático esse torno. Troca a ferramenta, tal, posiciona, né? Ele é bem interessante, né? Deu acabamento aí na peça, né? Olha lá. Então veio uma ferramenta, desbastou. Veio a outra agora, né? Ele trocou a ferramenta sozinho, agora tá dando acabamento, olha lá. A peça gira, pessoal, tá vendo? Nós vamos falar sobre esse cara aqui, né? O contraponto, tá? O sistema de fixação, que é a placa, né? Embora no CNC seja uma placa hidráulica, né? A nossa placa, a gente vai ver, é uma placa mecânica, né? Olha lá. Vai terminar, vai dar acabamento. Olha lá, faceou, tá vendo a peça, pessoal? Olha que interessante. Olha lá, parou. Olha lá, vai trocar a ferramenta, ó. Aí ele vem e faz uma rosca aqui bem na pontinha da peça. Olha como ele faz a rosca rápido, né? A gente vai ver que para a gente fazer num torno convencional é bem mais demorado, né? Olha lá, pessoal. Como o professor comentou com vocês, né? Ó, aqui nós temos os sistemas de fixação, né? Vocês viram no vídeo anterior lá do torno CNC, certo? E aí a peça estava presa. Ela estava presa por uma placa, né? Era uma placa hidráulica, certo? Mas era uma placa como essa, uma placa de 3 castanhas, tá bem? Essa aqui é uma placa manual, né? Tá? Olha lá, ó. Esses acessórios, pessoal, que a gente utiliza para poder prender peças, certo? Ó. E aí nós vamos ter a placa universal de 3 castanhas, né, pessoal? A placa de 3 castanhas, ela tem um dispositivo, né, pessoal? Tem uma rosca, né, tal, um platô, né? Ele tem uma rosca em forma de espiral. Então, conforme a gente vai girando aqui, ó, a manivelinha, vai girando um sisteminha de engrenagem que gira esse platô. Com essa rosca em espiral, ela vai abrindo e fechando as 3 castanhas, tá vendo? Essa parte aqui, pessoal, ó, é o que nós chamamos de castanha, tá vendo? Então, que é onde a peça vai ficar presa, certo? É o sisteminha que prende a peça ou abre, né? Então ela solta e prende, certo? Você girou para um lado, você apertou, girou para o outro, você soltou, tudo bem? Essa é a placa universal, né? De 3 castanhas, tá? A peça vai ficar automaticamente centralizada nesse tipo de placa, tá bem? Nós também temos, pessoal, a placa de 4 castanhas, que essa placa ela é um pouco maior, certo, pessoal? É uma placa assim que ela já tem um limite de velocidade, né? Então, quando a gente coloca esse tipo de placa, a gente vai ter lá um limite de 300, 400 RPMs, né? Ô, senhor, mas tem 2.000 RPM, não pode? Não pode, o torno faz assim, ó. Perigoso até tombar o torno, né? O torno chega a se movimentar, né? Tá? Então é muito perigoso esse tipo de placa, tá? A gente trabalha com velocidades controladas. Para que serve essa placa de 4 castanhas, professor? Independentes. Diferente da outra, né, pessoal, que ela é dependente, né? Elas são sincronizadas, a placa de 3 castanhas, elas fecham e abrem juntas, mantendo a peça sempre no centro. Já essa placa de 4 castanhas, né, pessoal, elas são independentes. Então você gira uma, gira outra, depois gira outra, tá? Nesse caso aqui, a gente pegou um exemplo, pessoal, ó, o torneiro aqui, ele prendeu uma peça quadrada, tá vendo? Ó? Então, ela tem 4 castanhas. Então, prendeu 2 lados, depois prendeu outros 2 lados aqui, ó, tá? Professor, e dá para prender, mas qual outra aplicação? Pessoal, a gente pode prender peças quadradas, né? A gente pode prender peças de formatos irregulares. A gente consegue pegar peças cilíndricas mesmo, porém a gente consegue tirar fora de centro, fazer uma peça excêntrica, por exemplo, tá bem? Então, com esse tipo de placa, a gente consegue fazer esses tipos de trabalho, tá? Eu, quando fui torneiro, usei muito esse tipo de placa aí, né? Usinando cavidades, né, em peças quadradas. Esse cara aqui, né, pessoal, é a placa arrastadora. Quando a gente fala de placa arrastadora, né, pessoal, sempre vai vir junto com ela o arrastador.
E olha aqui, esse carinha aqui, o contraponto, aquele mesmo que a gente viu no CNC. Então, quando a peça é muito comprida, a gente tem que colocar o contraponto. Ou, se você está trabalhando com a placa arrastadora, significa que você vai executar uma usinagem entre pontas. Então, você tem a ponta da placa arrastadora, que ela tem uma ponta aqui, e tem o contraponto. E aí, o que acontece? A gente põe o ponto aqui, outro ponto, e aí, para conectar a peça à placa, a gente usa esse carinha aqui, ó, o arrastador, tá vendo? Ó? Aqui a gente consegue ver dois arrastadores também, tá vendo? Ele está mostrando aqui na imagem. Então, quando você liga o torno, ele gira a placa arrastadora e aí quando ela gira, gira também o arrastador. Girando o arrastador, automaticamente vai girar a peça junto. Tudo bem? A gente utiliza esse tipo de usinagem, né, pessoal? Principalmente quando a gente quer fazer peças que têm um comprimento longo, certo? E a gente quer fazer um eixo cônico, por exemplo, que a gente pode desalinhar, né? Ou quando você quer fazer uma peça, um eixo, né, por exemplo, que todos os diâmetros têm que ficar no mesmo centro, né? Tem que ser uma peça perfeitamente concêntrica, né? Então a gente desbasta tudo, placa e ponta, depois coloca entre pontas e vem usinando todos os diâmetros ao mesmo tempo ali, né? Para ficar todo mundo no mesmo centro. Tá bem? Ela é bem interessante, essa placa, tá muito útil para nós aí no processo de torneamento. Pessoal, aqui nós temos as lunetas, né, ó, tá? Essa daqui é uma luneta fixa, né, pessoal, tá vendo, ó? A gente prende ela no barramento do torno, prende a peça na placa e na luneta, tá? Professor, para que serve esse tipo de equipamento? Vamos imaginar que é uma peça comprida, né? E aí você não tem como colocar o contraponto, porque você vai facear a peça ou vai usinar interno a peça. Não tem como pôr o contraponto. Então qual é o único apoio que você tem? Por fora. Eu já fabriquei peças como essa, né? A gente tinha um tubo mecânico, ele era muito grande, diâmetro grande também, não entrava dentro do eixo árvore. Então eu prendi na placa, coloquei a luneta, né? E aí eu fui faceei e fiz uma usinagem interna desse tubo mecânico aí, né? Que era um tubo com uma espessura bem grande. Nós temos também, pessoal, ó, a luneta móvel. A luneta móvel, pessoal, ela vai andar junto com a ferramenta. Isso é quando a gente está fazendo a usinagem de peças muito compridas, né? Por exemplo, como essa barra aqui, né? Ó. Vamos imaginar aqui, ó, ela é uma peça comprida, certo? Ó, tudo bem? E aí, fina. Então ela pode flambar. Então, para que a gente mantenha uma usinagem uniforme, eu venho usinando aqui e eu coloco uma luneta do outro lado, que ela fica apoiada para não deixar a peça entortar, né? Ela flambar, né? Ela entortar, assim. Tudo bem? Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? É um eixo bem comprido, tá vendo? Então aqui a gente tem a luneta é móvel porque ela está presa no carro do torno. Então conforme eu ando com o carro, a luneta anda junto, tá vendo? Então aqui a gente tem a ferramenta fazendo uma força nessa direção e a luneta faz uma carga igual, só que em sentido oposto, né? Tudo bem? Olha lá, pessoal. Quando nós falamos, né, de ferramentas, né, estamos falando de torneamento, estamos falando de usinagem, a gente precisa ter ferramenta, certo? Precisa ter a ferramenta. Professor, as ferramentas, tá? Quais são os fatores? Pessoal, basicamente, são dois fatores que vão influenciar numa ferramenta, tá? Primeiro, a dureza, né, do material de fabricação da ferramenta e o ângulo dela. Pessoal, basicamente, a ferramenta ela tem que ter uma dureza, né, maior do que a peça que vai ser usinada, certo? Basicamente isso para que ocorra o corte, tá bom? Olha lá, ó. Quando nós falamos, pessoal, de ferramentas, né, ó, olha lá, estamos falando de ferramentas de metal duro, ó. Pessoal, as ferramentas, então, ó, quando a gente fala de ferramenta de metal duro, né, pessoal, ó, nós estamos falando de ferramentas, né, ó, como essa, por exemplo, né, ó,
tá? Olha lá. Aqui, pessoal, a gente tem o suporte, né, ó. E essa pontinha aqui, ó, é a ferramenta. Aqui nós temos um inserto de metal duro, tá vendo, ó? Tá? Olha lá, o senhor vai pegar uma outra aqui para você ver, ó. Então, ó, as ferramentas, ó. Tem essa daqui, ó, que tem uma determinada cobertura, tudo bem? Tá lá. Essa daqui, ela tem uma determinada cobertura, tá? Olha lá. Essa daqui já tem uma outra cobertura, ó. Tá vendo, ó? Olha lá. Tá? Essas ferramentas, pessoal, elas são de metal duro, ou antigamente chamado carboneto metálico, né? Essas ferramentas, pessoal, elas são fabricadas, tá? Essas ferramentas, pessoal, elas são fabricadas por um processo chamado sinterização. Tá? Como que funciona a sinterização, professor? Pessoal, é um conjunto de... são uma série de pós, né? Pozinho, metal em pó, certo? Olha lá. Quais metais, ó? Pessoal, nós temos lá, ó, o tungstênio, tá? Tântalo, cobalto, titânio, tá? Olha lá, tudo isso, pessoal, é misturado, certo? Compactado, né, numa prensa, certo, pessoal? Tem um sistema, né, tá? Por isso que a gente vê esses perfis aqui, tá vendo, ó? E aquelas que o professor mostrou para vocês, né, ó, tá? Elas têm um perfil diferente, né, tal. Por quê? O que acontece? Ele é prensado, depois vai para um forno, é aquecido durante várias horas, né, 12 horas aproximadamente, certo? A uma temperatura aproximadamente 1500 graus, tá? E vai ficar lá, aquecido. O que acontece com esse pó, pessoal? Todos esses pozinhos de cobalto, tântalo, titânio, tungstênio, né? Eles são misturados com um aglomerante. E aí é um pó, certo? Um outro material que vai fazer com que esses materiais colem uns nos outros e formem uma estrutura rígida, sólida, rígida e muito dura, muito resistente, que nós chamamos de metal duro. Tá bem? Olá, pessoal. E nós temos também, né, o aço rápido, tá? O metal duro, pessoal, ele surgiu aí, né, nos anos 50 e tal, né? E no início, né, até nós temos uma empresa que ela é muito famosa, tá? Grande fabricante de ferramentas, é a Vidia, né? Então muitas pessoas, né, no caso Vidia, ele achava que era o diamante, né, que tinha descoberto o diamante. Mas na verdade era o metal duro, né? Mas mesmo assim, né, foi uma grande descoberta. O metal duro revolucionou a usinagem, tá? A Vidia existe até hoje, tanto que nós chamamos de broca de Vidia, né? A pontinha de metal duro, é uma broca de aço, né? Uma ponta de metal duro, né? Tal, que a gente chama de Vidia por conta da empresa que criou, né, o metal duro. Já o aço rápido, pessoal, ele surgiu no início do século passado, né? Pelo Taylor, né? Tá? O Taylor, pessoal, ele criou o aço rápido, né? Tá? Foi uma grande revolução, tá? Naquela época, no início do século passado, tá? Foi uma grande revolução. Por quê? Até então trabalhava-se com o aço carbono, uma velocidade aí em média de 10 metros por minuto de velocidade de corte. Quando criou o aço rápido, aumentou essa velocidade de corte para 30 metros por minuto, ou seja, 300%, né, de aumento aí. Tudo bem? Olha lá, o aço rápido, pessoal, ele é um aço diferenciado, certo? Então ele tem ferro carbono, mas ele também tem tungstênio, tem cobalto, cromo, molibdênio, vanádio, boro, tá vendo? Olha lá, ó. Esse aqui, né, pessoal, ó, é o bits, é um bits de aço rápido, tá vendo? Tá? Aqui a ferramenta tá afiada, ó, tá? Para ver aqui o corte dela, ó, tá? O aço rápido, pessoal, ele vai trabalhar aí com velocidades de corte de 20, 30, 40 metros por minuto, aí eu tô falando para a usinagem do aço, tá? Ele tem aí uma dureza próxima aí de 800 Vickers, tá? Aproximadamente, tá bom? E é uma ferramenta, assim, é muito útil, principalmente em máquinas convencionais, que a nossa velocidade de corte não é tão alta, tá bem?
Esse é o aço rápido. Olha lá, pessoal, nós temos também ferramentas de cerâmica, tá? Pessoal, as ferramentas de cerâmica, né, pessoal, lá, elas também são sinterizadas, tá? Só que a base delas, né, pessoal, ó, 98 a 100% de óxido de alumínio. Nossa, professor, mas o alumínio é tão mole, como que ele pode ser tão duro aqui e fazer a ferramenta de cerâmica? É que a ferramenta de cerâmica, pessoal, ela não é de alumínio, ela é de óxido de alumínio, certo? Também conhecida como alumina, que é uma mistura, né, certo? De alumínio e oxigênio, é uma mistura muito forte, muito difícil de se romper essa mistura, tá bem? Olha lá, para que é utilizada a cerâmica, né, pessoal? O professor tem uma aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui, pessoal, ó, é um inserto de cerâmica, ó. Tá vendo, ó? Tá? Olha lá. Esse é um inserto de cerâmica, ó. Tá? Esse inserto, ele é bem leve, tá vendo, pessoal? Chega aí, suporta temperaturas de até 1.200 graus Celsius, tá? Ele é utilizado para usinagem de ferros fundidos, aço forjado, tá? Em alguns casos até aços temperados ele é utilizado também em alguns casos, tá bom? Mas é para usinagem de materiais muito duros, tá? Tudo bem? Essa cerâmica. A gente percebe, pessoal, que ela é bem leve, né? Mas muito levinha. Apesar dela, esse inserto ser grande, ele é bem leve, tá bem? Por quê, né? Porque é de alumínio, né? Óxido de alumínio, né, professor? Isso, óxido de alumínio, muito bem. Tá? Olha lá, pessoal. Nós temos também as ferramentas de diamante. Nossa, professor, diamante? Essa ferramenta é caríssima, pessoal. Não é o diamante de verdade, né? É um diamante sintético, tá bom? Que nós chamamos de PCD, né? Tá? Diamante policristalino, tá? Essas ferramentas, pessoal, elas, apesar de não ser um diamante verdadeiro, são ferramentas bem caras aí, né? Uma pontinha dessa aqui, tá vendo, ó? Que é a ferramenta, o que que é? É um corpinho de metal duro, tá vendo, ó? Com uma pontinha de diamante. Isso aí chega assim, o custo é bem elevado, tá? São ferramentas aí, a gente tá falando na casa de 400, 500 reais, essa pontinha aqui, ó. Então, é bem cara, né? Tá? Para que é utilizado, né, as ferramentas de diamante? Professor, deve ser para usinar aço muito duro, material muito duro, né? Aço temperado e tal. Não, pessoal. O PCD ele é ideal para metais, né, não ferrosos e materiais não metálicos, tá? Tudo bem? Então, no alumínio ele corta muito bem, a peça fica praticamente espelhada. Então, na usinagem do alumínio, tanto fresas, né, ó, por exemplo, fresa aqui, essa aqui é uma fresinha com arestas de diamante, tá vendo? Ó, tá? De PCD, tá? É ideal para usinagem do alumínio, né? A peça fica, ó, perfeita, fica espelhada praticamente, tá? Olha lá, pessoal, ele possui aí uma resistência, né, superior, né, no desgaste, é uma ferramenta que dura muito, tá? Proporciona aí uma longa vida útil, né, para a ferramenta, né, que não acaba nunca, né? Não tem aresta postiça, né, principalmente o alumínio, que é um material pastoso, cola muito na ferramenta, mas na ferramenta de diamante ele não cola, né, ele evita bastante isso, tá? E a superfície, né, fica acabada, fica, né, multicolorida, mas ela fica muito próxima da perfeição, fica muito linda a usinagem, tá? É uma ferramenta muito boa para usinagem, principalmente do alumínio, né? Pessoal, e aí nós temos o CBN, que é bem parecido, tá vendo? O CBN, pessoal, esse corpinho aqui, por exemplo, é um corpo de metal duro. Só essa pontinha mais escurinha aqui, esse cinza mais escuro, ó, só as pontinhas aqui, ó, pessoal, só as pontinhas é de PCD, certo? Que é o nitreto cúbico de boro, tá? Material sintético também, tá, pessoal? Esse sim é utilizado para usinagem de aço temperado, aço com uma dureza muito elevada, certo? Serve para usinagem de materiais muito duros, tá? Tanto de aços temperados quanto ferros fundidos, tá bom? Então, assim, são ferramentas para usinagem, assim, com altas temperaturas, né? O calor muito elevado. A gente, nesse tipo de usinagem, o cavaco ele sai praticamente assim, incandescente,
né? Sai brilhando assim, ó, na peça, tá bom? Olha lá. E quando a gente fala de ferramentas, né, pessoal? Para que ela execute o corte, né, tá? As ferramentas, né, pessoal, elas precisam possuir, né, alguns ângulos que são padronizados, tá? Aí o professor preparou aqui, ó, uma pecinha, uma ferramentinha aqui, né? Fiz de isopor aqui e eu pintei os ângulos para que a gente pudesse ver. Essa é uma ferramenta de facear, né, tá? Olhem só aqui, pessoal, para a gente poder ver, ó. Então aqui, ó, nós temos esse ângulo lateral aqui, ó, vermelhinho, ó. É esse cara aqui, ó, o ângulo de folga. Esse cara aqui, pessoal, é o responsável, né, pela ferramenta conseguir penetrar na peça para executar o corte, tá? Por que ele é chamado de ângulo de folga, né, ó? É para que exista uma folga aqui, ó, entre a peça, né, e a ferramenta, para que ela possa penetrar para executar o corte. E aí nós temos esse carinha aqui, que ó, o professor pintou de preto, ó, que é o ângulo de saída, ou também conhecido como ângulo de escoamento. É por onde o cavaco, pessoal, vai ser removido, é por onde ele vai escoar, certo? Também conhecido como ângulo de saída, certo? E quando a gente faz ângulo de folga, ângulo de saída, o que sobrou aqui, ó, azulzinho, ó? O professor pintou aqui, ó. O ângulo de cunha. Basicamente, pessoal, para que uma ferramenta possa executar o corte, ela precisa possuir um ângulo de cunha, né? Eu costumo sempre falar para os alunos, pessoal, que tornear, né, tornear é mais ou menos, é idêntico descascar uma laranja, né? Então, quando a gente vai descascar a laranja, você pega a laranja ali, certo? Bem, você pega a laranja, posiciona a faca e você determina o ângulo de ataque da faca. Se você coloca a faca muito em pé, ela entra de uma vez ali na laranja, né? E aí sai aquela cascona grossa e tal, né? E se você coloca ela muito em pé, ela não consegue penetrar, né? Fica saindo aqui aquelas lamininhas. Então você tem que encontrar um ponto ideal para que ela possa atacar a peça, a laranja de uma forma correta, para que você possa ir removendo a casca, né? Tudo bem? Eu até, quando eu estou descascando laranja, né, meu filho sempre brinca, né? Papai, não pode quebrar, né? Que é para não quebrar a casca da laranja. Já na usinagem é totalmente ao contrário. A gente quer que quebra o cavaco. O cavaco não pode sair comprido, senhor? Não, não pode sair comprido, tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, toda a ferramenta, nós temos lá, professor, tem os ângulos de incidência, também tem uma série de ângulos aqui, ó. Tem um ângulo de ponta da ferramenta aqui, ó, tá vendo? Tem raio e tal, tem uma série de fatores aí numa ferramenta de usinagem, tá bom? Que a gente vai estar falando. Porém, basicamente, nós precisamos ter, então, ângulo de folga, ângulo de saída e o ângulo de cunha, tá bem? Olá, pessoal. Vamos trabalhar um pouquinho mais desses ângulos agora na lousa digital? Olá, pessoal. Então, como o professor falou, né, pessoal, nós precisamos aí toda a ferramenta para não só a ferramenta do torno, por exemplo, mas uma fresa, broca, até na lima, pessoal, que é uma ferramenta manual, nós vamos ter os 3 ângulos, tá? A gente vai ter, nós vamos ter aí o ângulo de folga, certo? Ó. Nós vamos ter o ângulo de saída, tudo bem? E aí o que sobra, né? Que o professor pintou de azulzinho, ó. Vou até pintar de azulzinho aqui, ó. O que sobra? Esse cara aqui, ó. É a cunha de corte. Toda ferramenta de usinagem, pessoal, precisa ter esse ângulo, tá bom? Olha lá. O professor vai fazer aqui um esboço, ó. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui uma peça, bem? Espera aí, deixa eu rabiscar melhor aqui. Aqui, ó, tem uma peça aqui, ó. É uma peça do torno, tá vendo? Aqui vai estar a placa. Placa do torno, ó. Deixa eu desenhar a placa. Ó.
A ferramenta, ó, professor, pessoal, vou desenhar ela aqui de verde, ó, para a gente poder ver bem. O que acontece, ó? Se a ferramenta ela não possuísse esses ângulos, né? Fosse um quadradinho assim, ó. A ferramenta, pessoal, ela tem que avançar contra a peça, né, ó, para executar o corte. Então ela tem que avançar nessa direção aqui, ó, né? Se ela avança nessa direção, ela teria que esmagar todo esse material aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, ela teria que esmagar, ó. É muita coisa, não é? Para ela poder penetrar e começar a cortar. Por isso, pessoal, que nós temos que fazer aqui, por exemplo, né, ó, lá, ó, eu vou fazer aqui, ó, esse ângulo aqui, né, que é o ângulo de folga, ó. Ó lá, o ângulo de folga. Tudo bem? Porque quando a ferramenta avançar, ó, vou desenhar ela aqui, ó, pontilhadinho aqui. Quando ela avançar, olha a diferença de toda essa área verde que tinha. Olha o quanto, por exemplo, ela vai ter que penetrar aqui. Diminuiu bastante a área que ela vai ter que deformar ali, né? Que ela vai ter que comprimir. O que antes de cortar, né, pessoal, antes de cisalhar, né, primeiro existe ali, né, uma compressão, né? Então primeiro ela comprime, depois ela cisalha, né? Então diminui bastante a área que vai ter que ser comprimida, facilitando o corte, diminuindo, né, o esforço da usinagem. Então tem que ter um ângulo de folga. Depois que ela penetrou, pessoal, lembrando, a peça ela está girando, certo? Depois que ela penetra, pessoal, o cavaco vai ter que escoar. E aí por isso, né, ó, que nós temos que fazer aqui, ó, o ângulo de saída, né, ó, certo? Para que o cavaco, o professor vai fazer de azulzinho aqui, ó, o cavaco ele vai escoar por aqui, ó. Tá vendo? E aí acontece aquilo que a gente viu no desenho ali, né? Que ele vai enrolando, ó lá. Ele vai saindo assim em fita, né? Ele vai enrolando e tal, né? Professor, mas o senhor falou que o cavaco não pode, não pode, ele tem que quebrar. Pessoal, a gente tenta sempre quebrar o cavaco, né? Inclusive as ferramentas, muitas vezes nós fazemos um detalhe na fiação que é justamente para forçar quebrar o cavaco, tá? Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, tá bom? Sobre o quebra-cavaco, né? Então a gente sempre ajusta os parâmetros da máquina para quebrar o cavaco, tá? Esse ângulo aqui, ó, que o professor desenhou aqui, nós chamamos, pessoal, ó, esse ângulo aqui, ó, de ângulo de folga, ó. Ou, perdão, ângulo de saída, né, ó. O gama, tudo bem? Ou também conhecido como, né, ângulo de saída, né? Ângulo de escoamento, perdão. Tá? Ângulo de saída ou ângulo de escoamento. E aí, né, pessoal, sobrou aqui, ó. O professor vai pintar aqui de azulzinho, ó. Esse carinha aqui, né, ó. Quem que é esse cara aqui? Pessoal, ó, o ângulo fundamental para que uma ferramenta possa executar o corte, né? Não só a ferramenta de torno, mas como toda a ferramenta. Esse cara aqui, ó, é o ângulo de cunha. Tudo bem? É a cunha de corte. Tá bom? Então a gente tem aqui esse carinha aqui, que é o ângulo de folga. Não, né? Eu não estou enxergando aqui, estou sem óculos. Eu tentei olhar, mas não vi. Deixa eu fazer de novo aqui. Pera aí.
esse carinha aqui? Difícil. Sai. Danado. Olha lá, pessoal. Esse carinha aqui, então, que é o ângulo de folga. Opa! Que é o ângulo de folga, tá bom? Esse cara aqui é o ângulo principal, né, de toda a ferramenta, que é o ângulo de cunha. E esse cara aqui, o gama, né, pessoal? Que é o ângulo de saída ou também conhecido como ângulo de escoamento, tá bom? Pessoal, esses ângulos, tá? Eles variam em função do material da ferramenta e da peça que vai ser usinada. Olha que legal, nessa tabelinha, olha que interessante, pessoal. Nessa tabelinha aqui, ó, nós temos os materiais, e aí nós temos os ângulos de folga, de cunha e os ângulos de saída indicados para essas ferramentas. Por exemplo, se a gente pega um aço doce, né? Nós chamamos de aço doce porque é um aço mole. Esse aqui, ó, o aço Mi-20, é um aço mole, fácil de usinar. Para a gente afiar a ferramenta de aço rápido, né, pessoal, ó, nós utilizaremos um ângulo de saída de 8 graus, um ângulo de cunha de 55 graus e um ângulo de saída de 27 graus, ó. Agora, por exemplo, se nós pegarmos aí um aço ferramenta, né, ó, um aço ferramenta com aproximadamente 0,9% de carbono, pessoal, um aço já bem mais duro, né, muito mais carbono, né. Olha a diferença do ângulo de cunha. Aumentou bastante o ângulo, tá vendo? Por que aumentou o ângulo, professor? E reduziu, ó, reduziu o ângulo de folga e mais ainda, né, reduziu o ângulo de folga até pouco, ó, de 6 a 8, praticamente não tem muita mudança, né? Você pode até deixar igual, mas olha o ângulo de saída como diminuiu, né? De 27 para 14, tá? Quase que reduziu pela metade, né? Por que isso, professor? Porque se o material é mais duro, pessoal, mais resistente tem que ser a ferramenta. Por isso que a gente aumenta o ângulo de cunha. Você tem que ter uma cunha mais forte. Tudo bem? Agora, se a gente pega um material mole, por exemplo, como o alumínio, né? Pessoal, olha o ângulo de cunha. 30 graus. Porque o alumínio, pessoal, é um material mole, fácil de usinar. Fácil de cortar, perdão, né? Material, às vezes, chato para usinar ele, tá? Empasta bastante na ferramenta, é um material, né? Mas ele é bem molinho. Então você tem que facilitar ao máximo a saída, ó. Por isso que você tem um ângulo de saída enorme, a 45 graus, a 48 graus de saída. Para o cavaco sair com facilidade, escoar facilmente, entendeu? Quanto mais o cavaco sair, quanto mais fácil o cavaco escoar, melhor vai ser a sua usinagem. Tudo bem, pessoal? Então, como é um material mole, você não precisa, por exemplo, de um ângulo de cunha tão elevado, né? Agora, se a gente pega, por exemplo, um ferro fundido, né, pessoal? Olha lá, a gente vai ter de 76 a 82 graus de ângulo de cunha. Um ferro fundido 250 dureza Brinell, né? Hardness Brinell. E olha o ângulo de saída, pessoal. 0 a 100. Ô, louco, professor, é 100 anos de saída? Muito bem. Muitas ferramentas, pessoal, utilizadas para a usinagem do ferro fundido, o ângulo de saída é 0, ou seja, não tem ângulo de saída, é 0, e às vezes ele pode até ser negativo, tá? O ângulo ser negativo mesmo. Tá bom? Tranquilo, pessoal?
Então aqui é só para vocês terem uma ideia aí, né, da referência que a gente estava trabalhando sobre os ângulos, né, ó. Então, quanto mais duro o material, maior a cunha. Quanto mais mole, menor a cunha menor o ângulo de cunha. E aí, né, o ângulo de saída, né, a gente vai aumentando. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Pessoal, ó, na aula de hoje, então, nós conhecemos um pouquinho mais, né? Conhecemos um pouco de usinagem, falamos sobre a história da usinagem, as suas características também. Conhecemos aí, né, pessoal, os tornos, os tipos de torno, falamos um pouquinho sobre o processo de torneamento, tá bom? Verificamos aí a importância desse processo, né, pessoal, na indústria, a importância da usinagem na indústria, falamos um pouquinho sobre as ferramentas também, certo, pessoal? Tá? Pessoal, na próxima aula nós vamos falar mais sobre o torno, sobre os parâmetros de corte, sobre as ferramentas também de usinagem, tá bem? Pessoal, façam agora os exercícios, boa aula e bons estudos!